Gostaria, de início, apresentar dados que certamente já é do conhecimento da grande maioria aqui presente, mas apenas para lembrar, como aqui já foi colocado, que o Brasil de fato é um país muito grande, é um país continente. Nós temos uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados e temos um PIB que está estimado da ordem de 2,2 trilhões de dólares, com base no ano de 2011, e na paridade última entre real e dólar, a nossa economia já se afigura como a 7ª economia do mundo. Uma população aproximando dos 200 milhões de habitantes e tendo um fluxo de comércio quase de 500 bilhões de dólares. E aqui foi destacado o fluxo de comércio do Brasil com a Itália em torno de 10 bilhões de dólares. A economia brasileira certamente avançou muito nos últimos anos. O Brasil saiu da retaguarda do crescimento mundial e se consolidou como um dos países de forte dinamismo na cena econômica internacional. Hoje, o Brasil integra um grupo de emergentes dinâmicos que passam a ter um papel-chave no crescimento da economia global. Eu diria que nos tempos que estamos vivendo, de forte recessão na Europa, de uma certa estagnação da economia americana, o dinamismo da economia mundial depende muito do que ocorre nos chamados BRICS, e aí o destaque para a China, para o Brasil, para a Índia, para a Rússia, que de certa forma animam as perspectivas de crescimento da economia global. O Brasil também, isso é importante que seja destacado, durante a administração do presidente Lula e agora já sob a administração da presidenta Dilma Rousseff, tem apresentado uma trajetória de crescimento aonde não se identifica grandes desequilíbrios do ponto de vista regional e do ponto de vista interpessoal. O Brasil, ao longo da sua história, se manteve com fortes desequilíbrios regionais. Nós somos ainda um país muito desigual do ponto de vista regional, com um PIB brasileiro fortemente concentrado na região sudeste e sul do país, mas o dado do crescimento da economia brasileira dos últimos 10 anos mostrando que as regiões mais atrasadas apresentaram um dinamismo maior do que a média nacional. E nós estamos agora procurando aprofundar essa trajetória para construirmos um país mais igual, um país mais fraterno, um país mais solidário. Alguns dados da trajetória do nosso crescimento ao longo das últimas décadas, entre final da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo, a uma taxa de crescimento anual em torno de 7,5% ao ano. Poucos países apresentaram uma taxa de crescimento tão exuberante pós Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil também mergulhou numa forte estagnação a partir da crise do petróleo dos anos 80, final da década de 70, e se manteve nessa trajetória de baixo dinamismo, de baixo crescimento, até o início dos anos 2000. E a partir da administração do presidente Lula, que o Brasil volta a experimentar taxas de crescimento mais expressivas e, portanto, a ter uma presença mais forte na cena econômica internacional, cuja taxa de crescimento dos últimos 9 anos é na faixa de 4,3% ao ano. Também, nessa nova lâmina, procuramos aqui retratar a distribuição de renda ocorrida no Brasil nesses últimos 9 anos, sobretudo, repito, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil apresenta um quadro de mais inclusão social
onde o país, como gosta de dizer a presidenta Dilma Rousseff, se transforma num país de classe média, onde nos últimos 8 anos, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da faixa de miséria e pobreza e ascenderam às classes C e D, portanto, colocando a base para o crescimento da economia brasileira em relação ao consumo da nossa população. Temos também aí o que nós acabamos de salientar, a redução da pobreza no Brasil. Hoje ainda temos 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. É compromisso da presidenta Dilma Rousseff até o final do ano de 2014 tirar todo brasileiro da extrema pobreza através de programas sociais, não só de proteção social, como o aprofundamento do Bolsa Família, mas, sobretudo, permitindo que todo brasileiro possa ter acesso à educação, à saúde, acesso a serviços básicos essenciais, sobretudo como acesso à água e acesso ao emprego. O Brasil vive hoje uma fase de praticamente de pleno emprego. As últimas estatísticas divulgadas no Brasil apresentam taxas de desemprego um pouco acima de 5%, revelando, portanto, forte aquecimento da economia brasileira, apesar de toda a crise internacional que tem tido efeitos na taxa de crescimento do Brasil nesse ano de 2012. Aqui na próxima lâmina também traduzimos a presença cada vez mais expressiva da classe média dentro da estratificação das classes sociais na sociedade brasileira. Portanto, hoje nós temos a classe C representando mais de 50% das classes sociais no Brasil, configurando, portanto, esse país de classe média que nós temos apresentado nos últimos anos. E aí a classe C, só para deixar claro, são aqueles que têm uma faixa de renda entre R$ 1.115 até R$ 4.800. Mostramos também nessa próxima lâmina o dinamismo do consumo, sobretudo as vendas no varejo da economia brasileira. Nos últimos 12 meses, nós temos observado taxas de crescimento no varejo brasileiro superior a 7,8%, portanto, mostrando que a economia brasileira tem espaço, sim, para continuar crescendo pelos próximos anos. E apresentamos aqui as perspectivas do papel que o Brasil vai exercer na cena econômica internacional daqui até o final de 2050, de infraestrutura no nosso país e em termos de investimentos produtivos, o Nordeste também, e falarei na sequência, diversos investimentos da Petrobras, diversos investimentos de outras empresas brasileiras e que demonstra, portanto, o dinamismo e a vitalidade da economia regional. E aqui, finalmente, mostrando que o Nordeste, nos últimos anos, tem ampliado a sua participação do PIB brasileiro. Ainda temos uma participação que é a metade da população, do que a nossa população representa no contexto da população brasileira. Portanto, temos espaço para crescer a participação do Nordeste no PIB nacional, mas nos últimos anos saímos de pouco mais de 12,8% para 13%, mesmo o Brasil tendo crescido de forma muito acelerada nos últimos anos. E aqui, essa lâmina é para a sinalização da informação da disponibilidade de fundos financeiros para apoiar os investimentos privados. Só no âmbito do Ministério da Integração Nacional, que nós coordenamos as políticas de desenvolvimento regional, nós temos os fundos constitucionais
o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, o Fundo Constitucional do Nordeste e o Fundo Constitucional do Norte, o FNO. Para vocês terem uma ideia, esses fundos têm uma capacidade de dotação financeira por ano da ordem de 18,5 bilhões de reais, por torno de 9 bilhões de dólares que o Ministério da Integração dispõe para aplicação através dos bancos de desenvolvimento regional, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, para financiar investimentos da área privada. E nós tratamos o investimento estrangeiro da mesma forma que tratamos a empresa brasileira.